Olá, seja bem-vindo à aula de número 3 do nosso curso de modelagem estrutural no Revit. Na aula de hoje, nós faremos as armaduras das vigas baldrames, modelaremos os elementos estruturais do segundo pavimento, colocaremos as armaduras nos pilares, nas vigas, no segundo pavimento e modelaremos também a laje. Bom, então antes de fazer o detalhamento das vigas, vamos relembrar um pouquinho também como é que é feito os levantamentos, na viga. Então, imagine essa viga aqui. Então, quando a gente faz lá o resumo de materiais, nós sempre fazemos um resumo de armaduras, mas também tem que fazer também o levantamento de concreto de formas, né? Então, normalmente as formas a gente coloca as tábuas nas laterais e no fundo da viga. Então, nós temos que pegar esse perímetro aí que é coberto por forma e multiplicar pelo comprimento para achar a área. Então, nesse caso aqui, se eu tiver uma viga com 10,99 m, então a área de formas é calculada de acordo com essa expressão aqui. Tá? E o volume de concreto é só pegar a área da seção transversal e multiplicar também pelo comprimento. Agora, em relação às armaduras das vigas, então a gente tem as armaduras transversais, são os estribos, acontece da mesma forma que o pilar, nós já mostramos na aula anterior. Então, eles são colocados ao longo dos vãos entre os pilares, com determinado espaçamento. Então, a nomenclatura, nós já explicamos essa nomenclatura também lá, na aula. Então, normalmente o estribo, a gente pega então as dimensões da viga e tira o cobrimento. Então, tirando aqui 2 centímetros de cobrimento, vai ficar com dobra de 8 por 41. Então, aqui tem um exemplo de um estribo. Então, vejo aqui seria o 8, aqui seria o 41. Só que tem esse transpasse aqui, por isso que a gente acrescenta aqueles 10 centímetros na hora de calcular o comprimento. Então, por isso que fica dessa forma aqui. E aí, para descobrir a quantidade de estribo, basta pegar o vão e dividir pelo espaçamento, que aí você acha a quantidade de estribos aqui para a viga. Nós temos também as armaduras longitudinais, que são as armaduras que ficam na direção da viga, Então, nós temos que ter no mínimo 2 armaduras na face superior e 2 barras na face inferior para apoiar os estribos. E a gente pode acrescentar outras barras aqui, Às vezes você colocar mais armaduras negativas na região dos apoios dos pilares, você pode colocar mais armadura positiva aqui no meio do vão. Então, você pode, Então, aqui a gente tem, a armadura longitudinal superior. Então, 2 ferros na face superior e 2 ferros na face inferior. As dobras, 41, 41, saiu esse 41, 45 menos 4. E esse 10,95 é o que? É o 10,99, o comprimento total, menos 4 centímetros. Então, a gente tem aí, somando 41 mais 10,95 mais 41, você tem 11,77. E usando aqui o ferro 6,3. Então, nós vamos 2 em cima com dobra e embaixo um ferro sem dobra, tá? Um ferro reto. E os estribos, a distribuição dos estribos ao longo dos vãos, então tem 17 aqui, 23 aqui e 29 aqui, o espaçamento a cada 15. Aqui somando um total de 69 estribos de 5 milímetros e o comprimento, lembrando que é 8 mais 41, mais 41 mais 8, mais os 10 centímetros de transpasse, chega a 1,08 m, e aí a gente constrói o quadro de ferros. E depois que a gente fez o quadro de ferros, a gente faz o quadro resumo, tanto de armaduras, materiais de armaduras, quanto para o concreto, quanto para as formas. Terminamos as vigas, a modelagem das vigas. Posso vir aqui na vista 3D, eu vou visualizar então essas vigas que eu acabei de desenhar. Agora então nós vamos fazer as armaduras nessa viga. Então, para isso, eu vou voltar aqui a mostrar os elementos que eu tinha ocultado e nós vamos passar um corte transversal sobre o eixo A aqui para que eu possa fazer o detalhamento da viga, dessa primeira viga. Então, nós vamos aqui, um corte, e vamos fazer um corte exatamente aqui. Feito isso, clico em S para sair do elemento. Posso clicar aqui em cima para acionar o corte. Se eu tiver dificuldade de acionar por aqui, posso vir aqui no corte e acionar o corte 2 que eu acabei de fazer. E a viga está aqui. Se eu selecionar essa viga, aqui vocês vão ver, por exemplo, que ele já está com aquelas características lá de viga coluna, tá? Então, ele está com 2,5 cm de comprimento. Então, vou deixar dessa forma, tá? Conforme estava o pilar.
O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar. Ao selecionar, ele vai me dar a opção de escolher o vergalhão. Então, vamos selecionar aqui o vergalhão. Nós vamos trabalhar com as armaduras longitudinais de 8 milímetros. Então, vamos escolher aqui 8 milímetros, CA50. E nós vamos escolher esse ferro aqui, tá? Para colocar na parte superior. E na parte inferior, nós vamos trabalhar com ferro reto. Então, seleciono isso aqui. Aqui, em relação ao ferro, vou falar que é um ferro de número fixo. Vou trabalhar com 2 ferros. E aqui, em relação ao plano, vou falar que eu quero trabalhar paralelo ao plano de trabalho. Então, vou selecionar a viga. Vejam lá que já está aparecendo lá a armadura. Coloquei na parte superior. Agora, vou colocar um na parte inferior da viga. Agora, o estribo. Nós vamos selecionar aqui o estribo. Vamos mudar aqui para 5 milímetros. CA60. Vamos colocar aqui perpendicular ao cobrimento. E vamos colocar aqui espaçamento máximo de 100 milímetros. Então, vejam lá que os estribos já estão posicionados. Bom, fiz isso na primeira viga. Posso vir aqui na estrutura 3D. Vejam lá que já coloquei essa armadura está pronta. Vou clicar em ESC aqui para sair do comando. Vou selecionar essa viga. Vou agora selecionar, deixar apenas a armadura selecionada. Então, vergalhão selecionado. Selecionei. Vou lá na planta de piso. E vou copiar essa armadura desse eixo para esse eixo. Ou seja, de eixo a eixo. Vou na estrutura 3D. Posso visualizar lá que a armadura está lá. E se eu quiser conferir, posso vir aqui no quadro de ferros de vigas e vou ver lá que ele está com 4 ferros de uma tipologia e 4 ferros de outra, mostrando então que as armaduras estão semelhantes uma à outra. Vou fazer agora a armadura para essa viga aqui, então para isso eu vou acionar esse corte, acionei, seleciono a viga da mesma forma, venho aqui em vergalhão estrutural, vou aproveitar que o estribo já está aqui, vou selecionar o estribo, vou colocar então espaçamento máximo de 100 milímetros e perpendicular ao cobrimento, coloquei, então o estribo está certinho lá, vou colocar esse ferro agora, que é o ferro armadura superior, né? Vou colocar aqui 8 milímetros, CA50, e vou colocar aqui número fixo, 2 ferros. E aqui na orientação vou colocar paralelo ao plano de trabalho. Então, coloquei na parte superior. E agora vou pegar aqui e escolher esse, da mesma forma, 2 ferros, colocar na parte inferior. Posso voltar na minha vista 3D. Vejam lá que a armadura já está posicionada da forma correta. Então, o estribo está indo de uma viga até a outra e o outro ferro está estendendo de um lado até o outro. Bom, então agora nós vamos copiar as armaduras dessa viga que eu acabei de fazer para as demais. Então, vou selecionar aqui, vou filtrar, colocar vergalhão estrutural, vou para a planta de piso e vou falar que eu quero copiar. E aí eu vou colocar aqui que é múltiplo, porque eu quero fazer uma cópia múltipla, para que eu possa copiar mais de uma vez. Então, vou selecionar aqui a referência, vou colocar o primeiro ponto onde eu quero fazer a cópia, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto aqui. Posso aqui na estrutura 3D agora e ver as armaduras já posicionadas. Posso vir no quadro de ferros e ver ali que ele fez da forma correta. Então, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vigas com formatos iguais. E vejo aqui que ele colocou 10 ferros. Então, significa que
ele está fazendo da forma correta, ou seja, ele não modificou as armaduras. Bom, agora nós vamos fazer, basta fazer essa viga pequena aqui. Então nós vamos vir aqui pegar um corte, esse mesmo corte aqui, eu posso fazer um corte nessa posição, ou eu posso trazer esse corte para cá, né? Vamos fazer outro pequeno corte aqui, é melhor fazer um corte aqui. Então vou fazer um corte nessa posição aqui, e aí vou acionar esse corte. Então a viga está aqui. Aqui está vendo, está parecendo que está com armadura, porque esse corte ele deve estar estendendo até a outra viga aqui. Ó. Se eu selecionar aqui o corte e diminuir a extensão dele aqui, ele vai mostrar só a viga. Então, selecionei a viga, armadura. Vou colocar então os dois ferros. Então, vou colocar aqui número fixo, 2. Dois ferros superior. E agora vou colocar os dois ferros inferior com outro formato. Vou agora colocar os estribos. Então, vou mudar o formato aqui, o ferro, né, para 5 milímetros, CA60. Vamos colocar espaçamento máximo. E orientação nós vamos colocar perpendicular ao recobrimento. Coloquei. Posso agora visualizar. Então, todas as vigas agora das fundações estão prontas. Agora nós vamos, uma vez com esses elementos modelados, a gente vai copiar esses elementos para os demais níveis. Vocês vão ver que é um procedimento simples. Não, para isso nós vamos pegar uma vista plana aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses pilares. Então, vou filtrar aqui. Então, garantir que eu estou selecionando os pilares e as armaduras dos pilares. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em copiar, para de transferência, e vou vir colar alinhado com níveis selecionados. Então, eu quero copiar para o nível 2. Então, copiei, os pilares foram lá para o nível 2, só que eu tenho que corrigir esses pilares. Então, vou dar um ESC aqui para tirar a seleção, vou selecionar novamente, vou filtrar e vou falar para selecionar só os pilares. E aí aqui nós vamos mudar, então vou colocar que o nível da base vai ser nível 1, vou colocar sem deslocamento, e o nível do topo é o nível 2, com deslocamento de 30 centímetros. Né? Então, aplicar, ele já ajustou aqui. Do ESC, vou selecionar agora esses ferros aqui, ele utilizou, está com o mesmo ferro da fundação, com o ferro em gancho. Eu vou mudar o formato dele, do formato 17, aquele formato de ferro em L. Eu vou colocar com o formato número 1, que é o ferro reto. Então, dessa forma, eu posso agora vir aqui na vista, corrigir a vista 3D, eu vou ver que os pilares já estão lá, todos posicionados, estão aqui com os ferros corretos. Então, vejo aqui o ferro reto, dando transpasse com esse ferro de baixo aqui. Posso também aqui no quadro de ferros de pilares. Então, são 6 pilares, né, no total. Então, veja aqui, esse ferro agora passou a ter 24 ferros. Então, era 24 ferros embaixo para o arranque. Não, são 4 ferros, vezes 6, 24, e 24 a parte de cima. Vou fazer o mesmo procedimento para a viga. Então, vou vir aqui, colocar o formato frontal. Vou copiar aqui, garantir que o quadro estrutural, que é a viga, né, e o vergalhão estrutural. Vou vir aqui, copiar, colar, alinhado com níveis selecionados, vou copiar para o nível 2. Pronto, já está copiado. Posso vir numa vista 3D, vou ver que as armaduras também já estão lá. Né? E posso vir aqui no quadro de ferros de viga também, e conferir se está tudo ok. Então, veja que está ok, ou seja, aquela viga pequena, né, agora acaba tendo 4 ferros, porque são 2 ferros em cima de cada formato, são 2 vigas, são 4, e as demais vigas, que eu tinha 12 embaixo, agora duplicou, foi para 24, e essa daqui, que eram 4, passou então para 8.
Terminamos a armadura do nível 2, nós vamos fazer agora as lajes nesse nível. Então, nós vamos aqui para a planta de piso do nível 2. Vamos selecionar o terreno aqui, ocultar ele, dar um HH, ocultar elemento aqui. E vamos isolar a viga e os eixos aqui para que a gente possa trabalhar. Então, vou selecionar aqui uma viga, quadro estrutural, vou apertar o Ctrl e vou selecionar o eixo também. Então, selecionei a viga e o eixo, vou aqui isolar a categoria. Pronto, então fiquei agora, clico no S aqui para sair e vou desenhar então as minhas lajes agora. Então, nós vamos vir aqui em estrutura, piso estrutural, vamos utilizar essa laje de 10 centímetros e vamos desenhar as bordas de cada uma das lajes. Então, essa região aqui vai ter escada, então não vai ter laje. Então, nós vamos reconhecer essa linha aqui. E aqui esse eixo e essa linha. Eu vou fechar agora a primeira laje. Vou aparar. Clico. Vou fazer agora a segunda laje, que é nessa região aqui. Então, estrutura, piso estrutural. Agora eu vou usar a ferramenta de retângulo, que é mais fácil nesse caso aqui. Então, eu vou pegar agora, a segunda laje vai pegar aqui e vir até essa face. Ok. Posso dar Enter, eu também volto ao comando anterior. Vou pegar o eixo aqui, até essa face. Pronto. Confirmo. Vou fazer agora essa laje aqui, dando Enter. Então, vou pegar aqui esse trecho aqui. Então, aqui ela pega por fora e aqui ela pega pelo eixo. E vou ter que fazer agora uma laje aqui da sacada, né? Aquela sacada do quarto. Então, nós vamos, como não está aparecendo aqui, eu vou desocultar os elementos aqui para facilitar a visualização. Então, nós vamos piso estrutural, mesma laje. E aí, aqui no caso, eu vou trabalhar com reconhecimento de linha para facilitar. Então, eu vou pegar essa face aqui, essa aqui, esse eixo aqui. Se eu colocar ela aqui, ela vai ficar desalinhada em relação à viga aqui. E esse eixo aqui. Posso agora ocultar novamente e fazer aparar essas linhas, então, para reconhecer as lajes. Agora, vou visualizar essas lajes. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui e vou filtrar as lajes agora. Então, os pisos estruturais. Para ver como é que está esses pisos. Então, vou isolar a categoria. Então, aqui alguns pisos ficaram sobrepostos. Então, eu vou pegar esse aqui, vou editar ele aqui para que ele não fique sobreposto aos demais. Pronto, está ok agora. Posso ir na 3D da estrutura, eu vejo então que as lajes estão ali já posicionadas. Chegamos ao final da nossa aula. Aguardo vocês então na próxima aula. Grande abraço.